A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Esse programa é um programa que passa aí, é transmitido pela TV Cidade Esperança, em Imperatriz, Maranhão. Eu estou hoje na cidade de Oak Bluff, em Massachusetts, Estados Unidos. Estamos aqui pregando na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semear. Já estivemos anteontem pregando numa reunião de obreiros. Ontem estivemos num culto, já na festa, é uma festa de jovens. Aqui, festa de jovens não quer dizer que são apenas jovens entre 15 e 18 anos, ou 20 anos. Mas até os 30 anos, tudo é considerado então uma festa de jovens. E aqui é uma festa do conjunto pentecostal. Nós estamos aqui no 13º Congresso dos Jovens Voz Pentecostal da Igreja Evangélica em Oak Bluff, que é Massachusetts, Estados Unidos, pertinho de Boston. E nós temos aqui como tema Jovens Buscando Santidade. Você pode assistir às nossas palestras pela internet através do Facebook. Você entra aí Facebook da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semear, Martha's Vineyard, Massachusetts, Estados Unidos. Aqui o pastor presidente é o pastor Darcy Pérez. A igreja está na Avenida Pacífica 60, então na cidade de Oak Bluff, Massachusetts. Vamos ver então a nossa lição desta semana. Nós estaremos aí estudando sobre o perdão. Nós vamos apenas fazer um resumo, não temos aqui como editar os vídeos e nem um estúdio como nós temos em nossa casa, Imperatriz Maranhão. Vamos então à nossa lição. Neste trimestre, então, estamos estudando aí nas revistas da CPAD. Então, hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Perdoamos porque somos perdoados. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós perdoamos porque primeiro fomos perdoados. Então, não é uma iniciativa nossa. Nós estamos correspondendo àquilo que Deus fez por nós. Então, se nós fomos perdoados, também devemos perdoar. E a palavra de Deus diz, na oração que Jesus ensinou aos apóstolos, ele diz bem claro: se vocês não perdoarem aqueles que ofenderam a vocês, também Deus não os perdoará. É bem simples isso, né? É condicional. Esse se aí é terrível. A Bíblia, quando fala se, olha lá: se perdoardes, sereis perdoados. Se confessardes, sereis salvos. Olha, esse sim é muito importante. Então vamos ver a nossa lição. Aí o texto áureo diz o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus 18:35. A verdade prática diz: assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Então veja bem, nós recebemos o perdão devido à graça de Deus. O que é a graça de Deus? É Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário e ressuscitando. Essa é a graça de Deus. Foi oferecido isso a nós, para nós sermos salvos. Basta o quê? Nos arrependermos dos nossos pecados e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Esta é a graça de Deus. Não é por merecimento. Então, isto é oferecido gratuitamente por Deus, devido ao seu amor para conosco. Assim também, nós vamos fazer para com as pessoas. A pessoa não merece o perdão, mas nós perdoamos, porque nós também não merecíamos o perdão, mas fomos perdoados por Deus. Então, lembre-se disso.
A graça veio sobre nós e nós devemos usar então de graça para com as pessoas. Oferecer esta mesma graça que nos foi oferecida. Nós amamos a Deus por quê? Porque fomos amados por Ele primeiro. Então sempre a iniciativa foi de Deus. Assim também o perdão. O perdão deve ser a nossa iniciativa de vida. Sempre perdoarmos as pessoas. Nós vemos aí nas leituras diárias, né? Falei, Mateus 18, 21, 22, a quantidade de vezes que se deve perdoar uma pessoa. Então, não existe limite, né? Quantas vezes ela nos ofender, será quantas vezes nós vamos perdoar. Na terça-feira tem aí Marcos 11, 25. Ao orar, lembrando que temos algo contra alguém, devemos perdoar. Então, a oração será atendida, porque nós perdoamos, também Deus nos perdoará. Na quarta-feira temos aí Marcos 11, 26. Devemos perdoar, pois se não fizermos, também não seremos. Então, aquela condição. Se perdoamos, também Deus nos perdoa. Se não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Então, na quinta-feira, temos aí Colossenses 3,13, que diz: devemos suportar uns aos outros e perdoarmos-nos mutuamente. Então, é suportar. Mesmo que sejamos ofendidos, nós vamos suportar isso e nós vamos amar o nosso próximo, porque a palavra de Deus diz o quê? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é fácil, nós gostamos de ser perdoados, então também nós devemos perdoar. Aquilo que nós gostamos que façam conosco, nós também vamos fazer com os outros. Na sexta-feira, temos aí 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é misericordioso e nos perdoará. Aí está novamente o se, né? Temos que confessar os nossos pecados. E aí então Deus nos perdoa. Então nós vamos falar para Deus o que Ele já sabe, mas temos que falar. Nós temos que confessar todos os dias. Temos que confessar os nossos pecados, temos que pedir perdão a Deus, porque todos os dias nós pecamos. Pecamos por palavras, né, por atos, por pensamentos, por intenções. Então temos que pedir perdão. No sábado nós temos aí Isaías 55, 7. O maior prazer de Deus é que o pecador se arrependa e converta-se. Olha a alegria de Deus, esse prazer de Deus. É sempre que um pecador peça perdão, se arrependa do seu pecado. E ele vai ver então que o seu pecado foi levado por Jesus. Quando ele aceita isso, então ele vai receber o perdão de Deus e vai se sentir aliviado dessa carga pesada que ele carrega sobre ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então devemos deixar essa carga que está sobre nós, né? A mágoa, o rancor, o ódio, né? Então nós devemos pegar isso e lançar sobre Jesus. Ele levou na cruz do Calvário tudo isso. Então a Bíblia diz, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades. Então nós vamos lançar sobre ele essa carga, que muitas vezes as pessoas carregam essa carga a vida inteira. Não se sentem felizes, não conseguem ser felizes, porque estão odiando alguém, guardando rancor de alguém, guardando uma mágoa, né? E isso acaba espalhando para pessoas que estão à sua volta. Então devemos sempre perdoar imediatamente quando nos ofenderem. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 18, 21 a 35, que diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos.
E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então nós vimos aí que Jesus compara, então, o pagamento de uma dívida com o perdão. Então ele vai dizer, uma dívida imensa foi perdoada. E aquele que foi perdoado por essa dívida imensa, quando era necessário ele perdoar alguém que lhe devia uma coisa insignificante, ele não perdoou. Então assim também nós devemos a nossa vida cotidiana. Se nós olharmos para o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus, então qualquer ofensa, qualquer coisa que as pessoas nos fizerem ou falarem contra nós, será muito menor do que o perdão que nós recebemos de Deus. Então nós temos que perdoar, porque nós somos perdoados por muito, não custa nada perdoar pelo pouco. E Jesus diz bem claro que se nós não fizermos isso, também Deus não nos perdoará. Então passa a ser não apenas um conselho, mas uma advertência. Então nós temos nos objetivos específicos da lição que mencionar essas três coisas. Olha. Interpretar a parábola do credor incompreensivo. Então essa interpretação é que nós fizemos aí simples. Depois, ilustrar o grande favor que recebemos de Deus. Então ilustrar significa que você vai fazer com que a pessoa aí tenha uma medida do perdão que ele recebeu de Deus. Então é preciso a pessoa meditar nisso, olhar para o passado. Como eu era, o que eu fazia. Então a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Nós vivíamos aí em brigas, discussões, inimizades. Então nós vamos ver quem éramos nós. Então vícios, mentira, às vezes roubo, engano, né, prostituição, adultério. Então vamos fazendo a conta e vamos ver que tamanho era a minha dívida. Então a pessoa aí, todos os alunos devem ser convencidos pelo professor do tamanho da dívida que tinha, ou seja, do tamanho do pecado que tinha, da quantidade de pecados. É importante fazer isso. Às vezes a pessoa, muitas vezes a pessoa não é salva, não recebe nunca o Evangelho porque ela se acha boa. Ela acha que não merece ir para o inferno porque é uma pessoa boa, dá esmolas, né? Ajuda aí as pessoas, né? É boazinha com as pessoas. Então ela não consegue se convencer a si própria de que é pecadora. Então é preciso que essa pessoa seja convencida, se deixe convencer pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence, né, do pecado, da justiça e do juízo.
Então o Espírito Santo vai convencer a pessoa: você é pecador, se continuar desse jeito, vai para o inferno. Aí vai mostrar o quê? O juízo de Deus sobre ela. Não é? Então Deus é justo, Ele não pode mandar para o céu, não pode vir nos buscar para morarmos na Nova Jerusalém, e se nós estivermos o quê? Na mesma condição dos pecadores. Nós não podemos estar na prática do pecado. Então a pessoa tem que ver, olha, Deus é justo. Ele não vai colocar na Nova Jerusalém alguém que vive em constante pecado, junto com aqueles que cessaram de pecar, que lutam contra o pecado. Então a condição é aceitar que Jesus Cristo levou sobre ele os nossos pecados. Então nós vamos nos deixar convencer pelo Espírito Santo que nós estamos em pecado, que nós merecemos o inferno, e aí ele vai nos convencer. Ao nos convencer disso, nós temos que nos arrepender disso e temos que crer que Jesus levou os nossos pecados sobre ele. Aí nós, aceitando isso, confessamos a Deus os nossos pecados, pedimos perdão e aceitamos a Jesus como nosso único Salvador e Senhor. Assim nós recebemos a salvação, que significa o perdão de Deus de todos os nossos pecados. Então devemos também sensibilizar, demonstrando o nosso compromisso em perdoar, porque fomos perdoados. Então sensibilizar, olha só, tornar sensível isso. Então nós vamos mostrar situações pelas quais nós passamos. Nós somos ofendidos e nós perdoamos. É um testemunho que o professor deve dar. É um testemunho que todo crente deve dar. Então, sempre na nossa vida, nós devemos perdoar. Imagine um casal. O casal passa a vida inteira se perdoando. Todo o tempo deve se perdoar. Porque sempre vai haver uma discussão, uma palavra mais dura às vezes, né? Ofende. Muitas vezes a pessoa nem percebe que ofendeu, mas ofendeu. Então, a vida de casal é uma vida de perdão. A vida de família é uma vida de perdão. Os filhos, os pais, sempre, um ao outro, sempre alguma coisa vai acontecer, que vai haver uma ofensa. Então, a vida todinha nossa é uma vida de perdão. Você trabalha numa empresa, vai ser ofendido, vai ser maltratado. Muitas vezes, vai sempre ter que perdoar. Então, a nossa vida em qualquer lugar, na escola, no trabalho, na igreja, né, em casa, sempre a nossa vida é uma vida de perdão. Então, assim como nós fomos perdoados por Deus, nós devemos perdoar. Deus nos perdoou muito mais do que nós temos perdoado as pessoas. Vamos ver nessa lição, então, os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, nós temos aí interpretando a parábola do credor incompreensível. Subtópico 1, a nova vida no reino de Deus. Subtópico 2, perdão ilimitado. Subtópico 3, uma dívida impagável. Subtópico 4, a recusa em perdoar. Depois nós temos aí o tópico 2, em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas. Subtópico 1, nossa dívida impagável. Subtópico 2, Deus pagou as nossas dívidas. Subtópico 3, nada pode nos condenar. No tópico 3, nós temos, uma vez perdoados, agora perdoamos. Então, subtópico 1, não endureça o coração. Subtópico 2, devemos agir com misericórdia. Subtópico 3, devemos dar o presente que recebemos. A introdução aí da nossa lição, então, diz o seguinte: essa parábola é uma daquelas que trata do relacionamento entre os discípulos de Cristo, ou seja, como estes devem se comportar no âmbito do reino. Apesar de nossas Bíblias a intitularem de a parábola do credor incompassível, o que ela ensina de fato é a forma de lidar com a ofensa e com o perdão. Ela mostra a graça e, ao mesmo tempo, a responsabilidade. Se, por um lado, Deus nos perdoa por intermédio de sua infinita graça, por outro, temos a responsabilidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Há quem julgue ser esta uma das parábolas menos complexas entre as que foram pronunciadas por Cristo. Ela acaba sendo contada por Jesus por causa de uma pergunta de Pedro a respeito de quantas vezes devemos perdoar nosso irmão, e termina dizendo como nosso Pai Celestial fará conosco, ou seja, uma vez que fomos perdoados, devemos da mesma forma perdoar todos aqueles que nos ofendem.
Então, essa parábola é muito simples, né, de entender. Creio que praticamente aí 95% da igreja, quando se menciona essa parábola, ele consegue entender claramente, porque ele lembra que Jesus ensinou os discípulos a orarem, né, e disse bem claro lá: se perdoardes, vocês serão perdoados; se não perdoardes, vocês não serão perdoados. Agora, apesar de ser simples, bem compreendida, facilmente compreendida, a maioria das vezes a gente se esquece disso quando nós somos ofendidos. Então nós queremos muitas vezes responder a pessoa da mesma maneira que ela nos tratou. Nós queremos, seria uma vingança, né? Então ela nos maltratou, nós maltratamos de volta. Ela nos xingou, nós xingamos de volta. Nos ofendeu, nós ofendemos de volta. Então nós acabamos querendo medir forças com a pessoa. Então o que nós temos que fazer é nos humilhar. Na hora nós suportarmos e no coração perdoarmos aquele que nos ofende. A esposa, por exemplo, nós até ensinamos para a esposa. Nós damos aí muito curso para a família e nós ensinamos uma maneira da esposa conseguir fazer isto. Às vezes o marido é descrente, a maltrata, a xinga. Então existe uma maneira dela conseguir, então, não provocar uma briga, uma discussão muito grande, que pode acabar até uma separação. Então nós receitamos para ela um copo d'água. Porque o que acontece numa briga de casal? O marido chega, grita, fala alto, ofende, e a mulher vai responder na mesma altura ou então mais alto. Então ele vai falar mais alto depois. E isso vai criando uma discussão, uma gritaria, que pode até acabar em separação. Então o que é que nós recomendamos? Pegue um copo d'água, água ungida. Aí você fala, mas como? Que negócio é esse de água ungida? É simples. Bebe um pouco de água, bota na boca, e quando o marido chegar, falar, ofender, gritar, você fica com a água na boca. Não engole a água. Coloque a água na boca e fica. Tudo que ele falar, você. Pronto. Não responde. Porque um brigando sozinho não vai dar separação, não vai dar discussão, não vai dar problema. É simples, né? Isso então é um bom remédio para não dar briga, discussão e acabar em separação. Tópico 1 então, interpretando a parábola do credor incompreensível. Subtópico 1, a nova vida no reino de Deus. Subtópico 2, nós vamos ver aí perdão ilimitado. Subtópico 3, uma dívida impagável. Subtópico 4, a recusa em perdoar. Subtópico 1 então, a nova vida do reino de Deus. O capítulo 18 de Mateus traz uns ensinos de Jesus sobre a conduta dos seus discípulos como membros da nova comunidade trazida à existência por intermédio do recebimento de sua mensagem, os discípulos do reino de Deus. O reino possui valores essencialmente diferentes daqueles que caracterizam as instituições terrenas e as organizações deste mundo. Lembre-se de que, neste reino, os humildes são os verdadeiros grandes. Mateus 18, de 1 a 4. No reino de Deus, o inferior e mais apagado súdito leal ao seu rei possui valor imensurável. A suprema ofensa na comunidade do reino é quando os mais fortes dominadores tornam a caminhada da fé dos irmãos mais fracos e mais sensíveis difícil. Mateus 18, 6 e 7. De igual modo, mostrar desprezo pelos irmãos em Cristo é algo inaceitável. 18, 10. Com o objetivo de solidificar ainda mais o ensino deste reino, Jesus fala sobre o perdão e Pedro, admirado, faz a pergunta e o Senhor então conta a parábola. Versículos 15 a 35. Ao longo da história da igreja, os intérpretes não alegorizavam tanto esta parábola quanto o fizeram com as outras. A mensagem que a parábola quer transmitir é unicamente o perdão de Deus
e a obrigatoriedade que os homens têm em perdoar em função de Deus já tê-los perdoado. Para finalizar, ela adverte a respeito do juízo divino sobre aqueles que se negam a fazê-lo. Então Jesus, ao contar essa parábola, está falando do reino de Deus, o comportamento do cristão no reino de Deus. Veja bem que o cristão, ele é diferente das pessoas do mundo. O reino de Deus é completamente diferente do reino do mundo. Por quê? No reino de Deus, muitas coisas são ao contrário do reino do mundo. Olha bem, no reino do mundo, quem é mais importante? Quem se assenta à cabeceira da mesa e é servido. No reino de Deus, quem é mais importante? Quem é o maior? É aquele que serve os outros. Olha só a diferença. No reino do mundo, quem é bem-aventurado? É aquele que vive sorrindo. No reino de Deus, mais bem-aventurado é aqueles que choram. Olha aí. No reino do mundo, os mais importantes, os melhores, são aqueles que não aceitam ofensa. Aqueles que revidam, né? Pode ver que os filmes, as novelas, ensinam sempre isso, a revidar. Então alguém vai lá e mata alguém da sua família, você vai e mata aquela pessoa, alguém da família dele. Alguém te tratou mal, você trata mal a pessoa. Alguém te traiu, você trai a pessoa. Então é sempre isso, a vingança é pregada, ensinada nas novelas, né? Nos filmes. Olha, até no futebol. Alguém foi lá, pisou no jogador do seu time. E você já fica torcendo para alguém do seu time pisar naquele jogador que pisou no jogador do seu time. Olha aí, dentro dos esportes, dentro de tudo, existe um ensino satânico da vingança. E no reino de Deus é exatamente o contrário. Nós temos que perdoar quem nos trata mal, quem nos ofender. Olha aí, é assim que funciona no reino de Deus, é o contrário. Então nós vamos ser humildes, né? Mansos, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. É exatamente o contrário do reino da terra, do reino do mundo, do reino de Satanás. Vamos ver o subtópico 2, perdão ilimitado. Pedro parece ter se incomodado a respeito do que Jesus havia ensinado acerca do perdão no âmbito do reino. Mateus 18, 15 a 20. A pergunta do apóstolo parece simples, mas traz um pano de fundo judaico. Pedro quer saber quantas vezes deve perdoar o irmão ofensor. Talvez tenha se sentido generoso ao sugerir até 7, versículo 21. Na tradição rabínica, não se exigia que alguém perdoasse mais do que 3 vezes. A resposta do mestre certamente perturbou a Pedro. Porém, é preciso lembrar-se de que Jesus está se valendo de uma hipérbole, ou seja, não devemos entender tal número num sentido matemático preciso. Jesus ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias, mas isso também deve ser feito de coração. Isto é, devemos perdoar com liberalidade e sinceridade. Olha aí, uma coisa interessante. Então Pedro, quando ele disse, quantas vezes nós devemos perdoar o irmão que nos ofende? Até 7? Então ele achou que estava exagerando, porque o ensino normal era 3 vezes só. Então ele achou assim, eu vou falar 7, Jesus vai me elogiar. Mas como Pedro tem um coração bom, ele quer perdoar 7 vezes. Mas Jesus vai explicar para ele que não é assim. O ensino de Deus é, quantas vezes você for ofendido, será quantas vezes você vai perdoar. É bem diferente do que Pedro pensava. Então Pedro fica até surpreso com isso. Subtópico 3, uma dívida impagável. Os servos de um rei eram oficiais de alta posição a serviço do imperador. Alguns deles, muitas vezes, em determinadas ocasiões, emprestavam grandes somas de dinheiro do tesouro imperial. Nesta parábola, a quantia mencionada por Jesus é mais uma vez deliberadamente dada com exagero. É uma hipérbole que visa tornar mais nítido o contraste com a segunda dívida, sem dinheiros.
É difícil achar um equivalente no sistema monetário moderno, mas o comentário bíblico Bacon compara um talento com cerca de $1.000 americanos, sendo que 10 mil talentos, segundo o mesmo comentário, equivale ao valor de 10 milhões de dólares. Trata-se de uma dívida impagável. O que Cristo quer ensinar é a completa falta de esperança de pagamento, o incomensurável débito que geramos por causa dos nossos pecados, até que eles fossem perdoados gratuitamente por Deus, por intermédio da morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Colossenses 4, 13, 14. Então Jesus usa um tipo de linguagem chamada hipérbole. O que é isso? É um exagero. Então ele colocou uma dívida aí muito grande, né? Vamos dizer aí, 10 milhões de dólares. Uma dívida exagerada. E nós vamos colocar aqui que essas duas pessoas da parábola eram pessoas que nunca alcançariam essa soma de dinheiro. Então, é uma soma exagerada para um, exatamente porque que Jesus exagerou. O outro era pouco, 100 dinheiros. Então, pouquinho dinheiro. Então, seria pegar aí 10 milhões de dólares e comparar com apenas aí 20 dólares. Então, seria comparar 10 milhões de dólares com 20 dólares. Olha aí. Então, Jesus exagera naquele que devia, diz que ele devia cerca de 10 milhões de dólares. Enquanto o outro, para esse que devia 10 mil dólares, devia apenas 20 dólares para ele. Olha aí. Ele recebeu o perdão, então, do governador de 10 milhões de dólares. E ele sai de lá, encontra com uma pessoa que deve para ele apenas 20 dólares. E ele manda prender aquela pessoa e exige que aquela pessoa o pague imediatamente. E a pessoa faz o mesmo que ele fez diante do governador. Ele pediu misericórdia. Disse até, prometeu até que ia pagar, mas precisava de ajuda, de mais tempo, né, de paciência, pois ele fez exatamente o contrário daquilo que ele recebeu. Ele não teve paciência, não teve misericórdia, não perdoou, e tinha acabado de ser perdoado de uma dívida de 10 milhões de dólares. Não foi capaz de perdoar alguém com apenas uma dívida de 20 dólares para com ele. Então, quando Jesus usa esses 10 milhões de dólares, ele está falando de uma dívida impagável, que é a nossa dívida para com Deus, nossos pecados. É imperdoável. Qualquer pessoa que nasceu na terra, ele nasce com a semente do pecado e ele vai pecando. A partir do momento que ele tem uma idade cognitiva, né, ele sabe agora o que é pecado, sabe aquilo que ofende a Deus, aquilo que a sua consciência o acusa que ele errou. Então, a partir daí, ele começa a cometer pecados. A árvore do mal, a árvore do pecado está dentro dele. Ele vai começar a produzir agora frutos, que são os pecados. Então, toda a vida ele vai pecar. Não precisa ele fazer nada para ele ir para o inferno. Para ele ir para o lago de fogo e enxofre, basta continuar nesse caminho. Agora, para ele ser perdoado por todos os seus pecados, ser salvo, basta se convencer a si próprio, ou se deixar convencer pelo Espírito Santo, que é pecador, pedir perdão a Deus, se arrepender, né, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar que Jesus pegou os nossos pecados sobre ele e levou na cruz do Calvário. Então a nossa dívida era impagável, nós nunca conseguiríamos pagar. Nós poderíamos dar esmola para o mundo inteiro, vender tudo que tinha, aí, dar aos pobres e tudo. Mesmo assim, não conseguiríamos nos justificar nós mesmos. Não conseguiríamos pagar a nossa dívida. Então Jesus veio dar a vida em nosso lugar, levar os nossos pecados sobre ele. Subtópico 4, a recusa em perdoar. Ao voltar-se para o segundo quadro da parábola, Jesus diz que um homem, conservo com aquele cujo débito era impagável, devia 100 dinheiros ao servo cuja dívida exorbitante junto ao rei fora perdoada, como está no versículo 27.
100 dinheiros ou 100 denários era uma moeda romana. Mais uma vez, o comentário bíblico faz uma atualização dizendo que o valor equivalia a cerca de 20 dólares americanos, ou seja, uma soma insignificante comparada àquela que o oficial da corte devia ao rei. Contudo, aquele que teve sua dívida perdoada agora resolve ser absolutamente incompreensivo. Recusa-se a dar um prazo para que o homem pudesse quitar a dívida e ainda mandou que o seu servo fosse lançado na prisão. Versículos 28 a 30. Os demais servos, ao sentirem-se revoltados pela atitude injusta do credor incompreensivo, levaram o assunto até o conhecimento do rei. O credor acaba então recebendo o castigo que merece. Versículos 32 a 34. Jesus termina com a advertência de que Deus fará o mesmo quando não perdoarmos cada um de nossos irmãos que nos ofendem. Versículo 35. Esse devedor de uma dívida impagável é perdoado. Aqui nós podemos colocar rei, podemos colocar aqui o governador, né? Então ele recebe o perdão desse rei ou desse governador, dessa dívida impagável. Aí ele sai dali, se encontra com então um homem que lhe devia apenas aí 20 dólares, vamos colocar. Ele foi perdoado por 10 milhões de dólares. Então agora ele não perdoa, não dá um prazo para ele pagar, ele queria pagar, só precisava de um prazo. E ainda manda prendê-lo. Então ele está plantando. Olha aí. O que ele fez? Não perdoou, não deu prazo e mandou prender. Então aqueles homens olhando ficaram revoltados devido a isso. Então eles souberam que o rei perdoou aquele homem dessa dívida impagável. Então eles vão dizer então ao rei, ao governador, eles vão dizer: olha, o senhor perdoou fulano de tal aquela dívida impagável que ele devia, aqueles 10 milhões de dólares. Mas ele saiu daqui, se encontrou com um homem que lhe devia apenas 20 dólares. Pois ele não perdoou, o homem pediu um prazo para pagar, ele não deu, e ainda por cima mandou prendê-lo. Então, vamos ver o que acontece com esse homem agora. O rei vai mandar chamá-lo. Então Jesus adverte: se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Porque Jesus já levou os nossos pecados. Mas nós temos que aceitar Jesus, temos que ser convencidos que somos pecadores, precisamos de um Salvador. E aí esse perdão é passado a nós, né? Esse sacrifício de Jesus valerá para nós. Mas se nós não nos convencermos que somos pecadores, se nós não pedimos perdão, se nós não perdoarmos os outros, nós também não seremos perdoados. Então o que acontece? O rei manda chamar e aquilo que ele plantou, ele colhe. O rei agora não perdoa mais, não lhe dá prazo mais e também manda prendê-lo. Bom, como os irmãos podem ver aí, nós estamos aqui na cidade de Oak Bluff, que é em Massachusetts, Estados Unidos. Você pode ver aqui ao fundo, aqui atrás de nós, aqui é ali um farol que identifica esse lugar aqui. É um ponto turístico aqui da ilha. É uma ilha que fica próximo de Boston. Então já atravessamos o Brasil chama ferry boat, né? Então nós atravessamos e estamos aqui na ilha, pregando aqui, trazendo as palestras para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semear. Se você quiser assistir as nossas palestras, você entra lá no Facebook e acesse lá a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semear, Oak Bluffs, aí escreve aí Oak Bluffs, né? Massachusetts, Estados Unidos. Então você assiste lá as nossas palestras. Nós fizemos a primeira palestra com os pastores. Jesus curou cerca de 15 pastores. Aí pastores nós queremos dizer os líderes da igreja. E fizemos ontem um culto onde nós estivemos ensinando a palavra de Deus e também oramos. Jesus curou
mais de 20 pessoas ali. Nós oramos mais ontem pelas mulheres, né? Deve ter dado bem mais de 20, mas vamos colocar aí 20 curas. Aí teve caroço que desapareceu, né? Ali teve uma menina que era surda e passou a ouvir. Então Jesus está fazendo maravilhas. Nós pregamos o evangelho do jeito que Jesus pregava. Jesus ensinava a palavra de Deus e ministrava cura, né? Libertação. E é assim que nós fazemos também. Nós estamos ministrando curas, libertação, ministramos batismo no Espírito Santo, né? Então, as mesmas coisas, a gente tem que imitar Jesus. O cristão imita Jesus. Por isso que é chamado cristão. Vamos continuar então a nossa lição. Então, no tópico 2, nós temos: em Cristo Deus pagou as nossas dívidas. Subtópico 1, nossa dívida impagável. Subtópico 2, Deus pagou as nossas dívidas. Subtópico 3, nada pode nos condenar. Subtópico 1, então, nossa dívida impagável. A palavra de Deus deixa claro que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. E, do mesmo modo, ela ensina que todos somos pecadores, Romanos 3:23. É bom lembrarmos que até mesmo nós, os que servimos a Cristo, outrora éramos mortos em delitos e pecados, Efésios 2:1. É justamente por causa de nossos delitos e pecados que contraímos uma dívida impagável. Assim como aquele servo que devia 10.000 talentos, nós não poderíamos pagar nossa dívida para com Deus. Essa dívida exigia um sacrifício de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. A única forma de pagarmos nossa dívida seria com derramamento de sangue e isso exigiria a nossa própria vida. Portanto, nossa dívida para com Deus é impagável. Então, uma coisa clara e evidente para todos nós é que nós temos uma dívida impagável para com Deus. Então, nós colocamos aí o pecado como o quê? Uma dívida, né? Nós estávamos antes vendidos ao pecado, éramos filhos da ira, todos nós pecamos, todos nós tínhamos um salário devido ao pecado, ou seja, um pagamento pelo pecado, que é o quê? A morte. Que tipo de morte? São 3 mortes. Existe a morte física, o corpo. Existe a morte da alma, a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então aí é a parte do intelecto, né, da inteligência, que deixa de ter o conhecimento de Deus. E existe a morte espiritual, que é o nosso desligamento de Deus. Olha, Isaías diz o quê? Vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, quando nós estamos em pecado, nós estamos desligados de Deus. Olha, lá em João diz, olha, Deus não ouve a pecadores. Então existia o quê? Uma barreira entre nós e Deus. O pecado faz essa barreira, essa separação. Então causa essa morte aí tripla, né? São 3 mortes: corpo, alma e espírito. Então, por causa do pecado é que existe a morte. Então nós estávamos condenados. Não havia solução. Então qual é o plano de Deus? Como é que Deus vai arrumar isso, consertar isso? Então ele cria um plano, ele elabora, ele projeta, né? Então tem um plano. Qual o plano? Quero um homem na terra que nunca pecou. Eu quero que este homem aceite pegar sobre ele os pecados de todos os homens. E eu quero que este homem morra a morte que está determinada para todos os homens. Essa morte é o quê? Morte de cruz, né? Veja aí Gálatas 3:13, né, que tem uma referência em Deuteronômio. Olha aí, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Para que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão nos alcançasse e para que, pela fé, recebêssemos o Espírito Santo. Então veja bem, Isaías 53 diz que verdadeiramente ele levou sobre ele nossas doenças, nossas enfermidades, e também lá diz que levou as nossas iniquidades, né? Os nossos pecados estavam sobre ele. Pedro também cita isso. Então veja só, nós devemos nos lembrar que nós estávamos condenados, nós merecíamos essa condenação,
nós tínhamos um pagamento pelo nosso pecado. O pagamento era morte. Então, é preciso que aquele que pecou morra, porque o juízo de Deus determina a morte. Então, morte física, morte da alma, morte do espírito. Tudo fica afastado de Deus. O destino nosso era o lago de fogo e enxofre. Então, o que Deus fez? Deus olha para a terra, não vê um homem, nenhum homem que nunca pecou. Então, ele diz, eu mesmo vou. Deus é espírito, então ele tem que se fazer homem. Então, ele envia seu Filho Jesus Cristo para nascer na terra como homem. Ele vive como homem. E ele agora vai ter que aceitar pegar os pecados de todos sobre ele. Ele aceita. Ele tem que aceitar agora morrer no lugar de todos. Lugar de todos morrerem, numa cruz. Lugar de maldito morrer. Todos nós estávamos amaldiçoados. Então ele aceita morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Então ele executa agora o plano de Deus. Então Deus Pai, ele projetou, planejou o plano da salvação. Jesus executou esse plano, vindo na terra, nascendo como homem, vivendo como homem e morrendo na cruz por nós, levando os nossos pecados sobre ele. Agora, o Espírito Santo faz o trabalho de convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo. Faz, então, o trabalho de restaurar esse homem quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem morar em nós. Né? Nós somos aí selados com o Espírito Santo. Começamos uma vida nova. Nós morremos e nascemos de novo. Agora para uma vida espiritual, uma vida agora em comunhão com Deus, como filhos de Deus. Então a nossa dívida era impagável e Jesus pagou essa dívida em nosso lugar. Subtópico 2, Deus pagou as nossas dívidas. O próprio Deus, que poderia ser o nosso credor eterno, providenciou uma forma para que pudéssemos pagar a nossa dívida. Ele enviou o seu Filho, na plenitude dos tempos, como está escrito aí, né, em Gálatas 4:4, para que todo aquele que confessar o nome do unigênito Filho de Deus não pereça, não morra, ou seja, não tenha de receber a justa retribuição pela imensa dívida do pecado. Gálatas 4:5. Ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, Cristo verteu o sangue necessário para a remissão de nossos pecados. Ali na cruz, havendo riscado a cédula que era contra nós, Deus, em Cristo, pagou as nossas dívidas. Então aí, fácil de entender. Nós tínhamos uma dívida como se fosse uma promissória. Né? Hoje, poderia ser um cheque preenchido a nossa dívida. Então veja, imagine aí qual o tamanho da sua dívida. Imensa dívida, impagável. Então Deus vem, pega a nossa dívida e transfere para Jesus a nossa dívida. Então, a promissória ou cheque que nós tínhamos assinado embaixo devendo é rasgado e é feita uma dívida para Jesus pagar. Então, essa promissória, esse cheque, como nós não poderíamos pagar, nós teríamos que morrer por causa disso. Aí o que acontece? Jesus assume a nossa dívida e morre em nosso lugar. Subtópico 3. Nada pode nos condenar, porque Deus em Cristo pagou as nossas dívidas. Estamos livres da condenação do pecado. É a Bíblia que nos assegura que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. No versículo seguinte, Paulo explica que em Cristo Jesus, o Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Assim, porque a misericórdia é uma marca do ensino e do ministério do Senhor Jesus. Assim, porque a misericórdia é uma marca do ensino e do ministério do Senhor Jesus, podemos dizer que agora somos livres da condenação por tal grande misericórdia de Deus. Lamentações 3, 22 e 23. Agora é o seguinte, se o diabo vier com acusação sobre nós, dizendo que nós fizemos alguma coisa, que nós pecamos, o que nós temos que fazer? Nós vamos mostrar para ele Jesus. Olha lá a mão, aí, as duas mãos de Jesus. Olha lá o peito. Olha lá os pés. Lá estão as marcas provando
que eu fui comprado, que eu fui perdoado. Então existe um documento no céu mostrando que eu fui comprado, que eu fui liberto, que eu fui perdoado, que eu fui salvo. Jesus está lá, as mãos furadas. Está lá os pés furados, o lado furado. Está provando. Eu tenho um documento dizendo que eu estou perdoado, que eu estou salvo. Conta-se uma história, né? Aí no meio evangélico, que Martinho Lutero um dia recebeu aí uma visita, né, de Satanás, que o acusou com uma lista enorme de pecados que ele cometeu, dizendo que ele estava condenado, não tinha jeito para ele. Então ele disse: você esqueceu de ver o final aí, que está escrito, tudo pago por Jesus. E você não está enxergando direito, isso aí está coberto com sangue, sangue de Jesus. Então eu não devo nada disso aí, eu fui perdoado. Então esta é a justificação, né, pela fé. Então nós somos salvos através do quê? Pela graça de Deus, mediante a fé. Nós acreditamos nessa graça de Deus. O que é a graça de Deus? Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Então nós cremos nessa graça. Fomos salvos. Nós acreditamos nessa graça. Fomos salvos. Fomos declarados justos, justificados por Deus, perdoados por todos os nossos pecados. Glória a Deus. A nossa dívida impagável foi paga por Jesus. O que diz a Bíblia? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então olha que mudou a nossa situação, né? Olha aí, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olha a situação, em Cristo. Aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, né? Estamos em Cristo, pertencemos a Deus. Veja bem, fomos comprados, temos um dono. Jesus Cristo, então, nos comprou para Deus. Então tem que lembrar disso. Agora nós vivemos para agradar a esse Deus, que é nosso dono. Nós não vivemos mais para agradar a nós mesmos. Nós vivemos para agradar ao nosso novo dono, que é Deus. Antes nós éramos filhos da ira. Agora somos filhos de Deus. Então, mais uma vez, dizemos aos irmãos, nós estamos aqui nos Estados Unidos. Aqui eu estou numa ilha chamada Martha's Vineyard e a cidade aqui chama Oak Bluff, que é Massachusetts. Nós estamos então na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semear. E se você deseja assistir as nossas palestras, você entre aí no Facebook e coloque então Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semear. E aí você acessa e assiste as nossas palestras. Passa ao vivo durante os cultos e você pode assistir depois também. Vamos continuar então na nossa lição. Vamos agora então ao tópico 3, que temos aí, subtópico 1, não endureça o coração. Subtópico 2, devemos agir com misericórdia. Subtópico 3, devemos dar o presente que recebemos. Subtópico 1, então. Não endureça o coração. Se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, deve ser também uma marca de seus seguidores. Por isso, no Sermão do Monte, a misericórdia é apontada como uma das características dos discípulos do reino. Mateus 5,7. Assim, não podemos endurecer o coração para com aqueles que nos devem, uma vez que Jesus jamais agiu dessa maneira. Antes, devemos tomar cuidado, pois a ênfase do juízo será proporcional à ênfase na misericórdia. Tiago 2,13. Então, olha, é uma característica do cristão ser misericordioso. Por quê? Era uma característica de Jesus. Se nós somos seguidores de Jesus, então nós devemos ser misericordiosos como Jesus. Olha aí, se Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, então nós vamos imitar Jesus. É fácil? Não, é muito difícil. Então nós vamos nos esforçar ao máximo para conseguirmos isso. Será difícil? Sim.
Por isso que Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. É uma cruz? É pesada, é difícil? Mas nós temos que nos esforçar. E durante a nossa vida cristã, nós vamos ter muitas vezes que passar por situações que nós vamos ter que perdoar. Então devemos nos acostumar a isso. Devemos ter misericórdia, ou seja, ter dó da miséria do outro. Sermos misericordiosos. Temos que abrir os nossos corações para aquelas pessoas que nos ofendem. Subtópico 2. Devemos agir com misericórdia. O reino de Deus não pode estar presente na vida da igreja quando o mal não é combatido. Efésios 5:11. A parábola precedida pela pergunta de Pedro ressalta a importância do exercício do perdão. Se Deus nos perdoou quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8, não temos motivo algum para deixar de perdoar aqueles que nos ofendem. A misericórdia deve ser uma constante em nossas vidas. Devemos agir com todos de forma misericordiosa, fazendo com que isso predomine em nosso caráter como novas criaturas. 2 Coríntios 5:17. Olha aí, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí, isso é a demonstração. Deus prova que nos ama. Deu seu Filho para morrer por nós. Nós ainda em situação de pecadores. Quando Jesus morreu, nós nem tínhamos nascido ainda. Então Deus olhou para o futuro e viu o nosso pecado. E Jesus levou sobre ele o nosso pecado. Então, na situação de pecadores. Isso é amor. Isso é misericórdia. Isso é perdão. Então nós vamos olhar o que Deus fez para conosco. E nós vamos fazer isso para com as pessoas. Então, quando Pedro pergunta até quantas vezes devo perdoar o meu irmão, perdoar aquele que me ofendeu, então Jesus vai explicar que não existe limite. Nós devemos sempre que fomos ofendidos, devemos perdoar. Então, o perdão deve ser uma constante em nossa vida, em nosso caráter, sempre perdoando. Perdoando aí nosso cônjuge, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos professores, nossos patrões, né? Todas as pessoas que nos ofendem, nós vamos perdoando. Porque nós somos ofendidos durante toda a nossa vida. Também devemos, quando nós ofendermos, né, sempre pedimos perdão. Nós queremos também que quando nós ofendemos, nós recebamos perdão. Então, quando nós somos ofendidos, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros façam conosco. Então, é plantando que se colhe. Deus nos perdoou, nós perdoamos os outros. Subtópico 3, devemos dar o presente que recebemos. Sabemos que todos os autênticos discípulos de Cristo receberam abundante perdão graças à infinita misericórdia. E isso é um dom de Deus. Efésios 2, 4-8. É um presente do Pai para nós que merecíamos a morte. Da mesma forma que recebemos tudo isso como presente de Deus, devemos presentear as pessoas com misericórdia e perdão. 1 João 3,16. Então, olha, se ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos outros. Evidente. Então, olha, assim como nós recebemos a graça de Deus, né? Olha lá, Efésios diz que somos salvos pela graça de Deus. Graça é Jesus morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário e ressuscitando. Então, nós somos salvos devido a isso. Se Jesus não tivesse levado sobre ele os nossos pecados, não tivesse morrido em nosso lugar, nós nunca seríamos salvos, nunca seríamos perdoados. Então, essa é a graça de Deus para conosco. Agora, o que nós precisamos fazer? Só precisamos acreditar nisso. Então, nós nos arrependemos, pedimos perdão, acreditamos que Jesus morreu em nosso lugar, levando os nossos pecados sobre ele. E aí, nós somos salvos. Então, nós somos salvos pela graça de Deus, porque Jesus morreu em nosso lugar. E para entrar a esta graça,
Para tomar posse dessa graça, desse perdão, dessa misericórdia, nós precisamos aceitar isso, acreditar nisso, ter fé nisso. Então, o meio para alcançar a graça é a fé, é acreditar. Então, se nós recebemos aí como dom de Deus, essa graça foi dada por Deus sem merecimento, nós também vamos dar aos outros isso. Então nós vamos também perdoar as pessoas. Nós vamos também amar as pessoas, como nós fomos amados, como nós fomos perdoados. Mas nós fomos muito mais amados, muito mais perdoados do que nós temos que perdoar, temos que amar. Então, a nossa dívida era impagável. E essa dívida dos outros para conosco é pequena. Façamos essa conta matemática aí, né? Tamanho da minha dívida, tamanho da dívida daquele que me ofende. Então, é infinitamente maior a minha dívida do que essa daquele que me ofende. Então, eu devo sempre perdoar, porque eu fui perdoado. Glória a Deus. Vamos então à nossa conclusão. A parábola que estudamos nesta lição evita qualquer abuso ou presunção da graça que recebemos de Deus. Alguns, às vezes, querem apresentar um tipo de graça que não precisa ser levada muito a sério. Contudo, a Bíblia ensina a respeito de uma graça que é transformadora. Se você foi transformado por esta graça, conseguirá perdoar assim como foi e é perdoado por Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas confundem as coisas. Então, ele usa a palavra graça, né? E graça para ele é apenas um favor imerecido, mais nada. Então ele considera a graça como uma coisa simples e acaba ele tirando o valor dessa graça, a importância dessa graça. Então temos que lembrar sempre, Jesus pegou os nossos pecados, nossas doenças, enfermidades, maldições, tudo sobre ele e morreu em nosso lugar. Então é a demonstração do amor, da misericórdia de Deus para conosco. Jesus deu a vida por nós, sendo nós pecadores, merecedores do castigo eterno. Então nós vamos nos lembrar disso, olhar, fazer uma reflexão. Como é que foi o nosso passado? O que nós fizemos? Quantos pecados cometemos? Que amor maravilhoso este Deus, que misericórdia de Deus, que perdão. Nossa dívida era impagável, mas Jesus pagou por nós. Deus nos amou primeiro. Então nós vamos analisar. Quando fomos ofendidos, nós vamos sempre perdoar. Sempre sermos misericordiosos, amorosos. Porque isto é uma condição para que nós possamos um dia morar juntamente com Deus nas mansões celestiais. Glória a Deus por isso. Nós vamos orar agora. Se você ofendeu alguém, se você também recebeu ofensa, é hora de perdoar. Pedir perdão e perdoar. Se você ofendeu alguém, procure essa pessoa, peça perdão a ela. Se qualquer pessoa te pedir perdão, perdoe imediatamente. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão nossas vidas diante de Ti. Ó Senhor, ajuda aqueles que se chegam a Ti agora, que foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Salva agora, Senhor, perdoa todos os seus pecados. Oh, graça custrefraçar. Que graça, misericórdia. Que maravilha, que amor de Deus para conosco. Em nome de Jesus Cristo, receba agora o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Ó Senhor, te apresento todo aquele, Senhor, que eu tenho ofendido. E peço perdão em nome de Jesus. Pai querido, também ajuda, Senhor, a orar para os corações daqueles que me ofenderam para receber o meu perdão agora, que eu perdoo. Em nome de Jesus, qualquer pessoa que algum dia tenha me ofendido, em nome de Jesus eu perdoo agora.
Em nome de Jesus, eu quero ministrar agora perdão, amor, misericórdia a todos os irmãos, a todas as pessoas. Em nome de Jesus, solta todas as amarras agora do ódio, da vingança. Em nome de Jesus, toda raiz de amargura, todo rancor, em nome de Jesus, solte agora todas essas vidas, todo mal, sai agora em nome de Jesus. Receba o perdão, o amor e a misericórdia de Deus, receba a presença, a doce presença do Espírito Santo. Receba agora esse amor maravilhoso, infinito, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora. Oh, Jesus na cruz já levou tudo, todos os seus pecados. Você está perdoado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos este ano, apenas agora em São Paulo, em Sudmenut, no final do mês de dezembro, que nós temos uma palestra na virada do ano. Então vai ser dia 29, 30 e 31 em Sudmenut. Estaremos em São Paulo agora do dia 24, eu volto dos Estados Unidos para o Brasil, dia 24 agora, estarei em São Paulo. Então do dia 24 até o dia 1º, eu estou livre. Se alguém de São Paulo quiser nos convidar, nós estaremos aí na sua igreja durante esse período aí, do dia 24 de novembro até dia 1º de dezembro. A paz do Senhor a todos. Deus os abençoe.